Paz do Senhor, irmãos, aqui mais um vídeo do canal Livros e Palavras, que é o irmão Sandro, e logo depois da vinheta. Irmãos, eu quero, antes de trazer esse vídeo importantíssimo para os nossos dias, eu vou deixar já, para não perder tempo, um versículo que se encontra em Amós 4, 3, no seu versículo 7. Certamente o Senhor, Jeová, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Eu quero falar da profecia de 68, não sei se os irmãos todos conhecem, de 1968. A primeira vez que eu ouvi essa profecia, eu fiquei impactado, fui olhar, fui analisar. É uma profecia verdadeira. E é uma profecia de uma irmã da Noruega que passa isso para um evangelista da época que vai visitá-la, né, que estava na cidade fazendo uma conferência na Noruega na época, isso em 1968. Essa irmã tinha 90 anos de idade na época. Uma irmã muito piedosa, muito querida pelo seu círculo cristão da época, muito considerada por ser uma reconhecida mulher de Deus. Então eu vou ler aqui, tá? Que eu não consegui fazer esse... Me perdoe os irmãos, mas eu não consegui fazer esse... para deixar no canal essa mídia, essa arte, né? E enquanto eu falo no fundo, vocês leem. Não vai ser assim, infelizmente. Então eu vou ler parte, mudar a página. Ela é dividida, essa profecia é dividida em 4 partes, tá? 4 fases. E eu vou ler aqui o começo. Uma mulher da Noruega que em 1968 tinha 90 anos de idade teve uma visão do Senhor. O evangelista Emanuel Minos fazia uma conferência na cidade onde esta mulher vivia. Encontrou-se com ela e lhe contou sua visão. Ela lhe contou sua visão. Ele a escreveu, mas achou tão estranho e ininteligível que guardou as anotações que fizera numa gaveta. Agora, cerca de 30 anos depois, ele pôde entender o sentido da visão, cerca de 30 anos depois de 68. 98, em torno de nos anos 90 ainda ele viu isso. Isso aqui na primeira parte, e aqui ele conclui a entrada. Espera um minutinho. A mulher de Valdrez, a irmã, era confiável, né, e bem aceita nos círculos da fé, como eu disse. E eis que o que ela viu. Vi o tempo antes da vinda de Jesus e o surgimento da Terceira Guerra Mundial. Vi estas coisas com os olhos abertos. O mundo surgiu diante de mim na forma de um globo e vi cada país da Europa. Vi também a Escandinávia, vi a Noruega e certos acontecimentos que terão lugar antes da volta de Jesus, antes de acontecer a calamidade final que o mundo jamais experimentou. E aqui ela começa as 4 fases, o que eu falei que estava dividido em fases ou ondas, né? Então 4 ondas ou fases. A primeira onda: antes de Jesus retornar e antes do começo da Terceira G mundial, haverá uma dédente, uma melhora, né? Uma melhora das relações internacionais e acabou aquelas guerras como, né, a segunda, a primeira. Existe um tempo de paz, como nunca houve. Haverá paz entre as superpotências do Ocidente e do Oriente e haverá muitos anos, sim, muitos anos de paz, o qual houve mesmo, né, irmãos? Isso aqui na primeira onda, né? Na segunda onda, e aqui ele dá uma explicação. Lembre-se que ela viu isso em 68, quando a Guerra Fria estava no auge, e ela achava que ia haver paz, e houve mesmo, né? Nesse tempo de paz, as nações se preocuparão com o armamento, não se preocuparão com o armamento. Haverá o desarmamento de muitas nações e também
na Noruega, que não estará preparada quando a guerra chegar. A terceira G começará de uma maneira imprevisível e de uma forma que ninguém espera, de um lugar, né, improvável. Essa aqui é a primeira onda. Amém? Aqui vamos para a segunda. A segunda trata de nós, né? A primeira do tempos de paz e depois logo, antes da volta de Cristo, a terceira G. E a segunda, os cristãos ficarão mornos e se desviarão do verdadeiro cristianismo e não irão querer mais ouvir pregações penetrantes como antigamente. Não vão querer ouvir sobre o pecado e a graça, a lei e o evangelho, arrependimento e restauração. Uma mensagem substituirá todos esses temas, prosperidade e felicidade. O mais importante será ter sucesso, ser alguém, possuir bens materiais, coisas que Deus nunca prometeu. As igrejas e as casas de orações ficarão vazias. Aqui a segunda onda. Em vez de pregações continuando a segunda onda, como antigamente, como temas como tomar a cruz e seguir a Jesus, a diversão, a arte e a cultura invadirão as igrejas e encherão os templos, onde deveria haver pessoas para ouvir do arrependimento e de avivamento, ali se reunirão para sentir prazer. Isto será marcante logo antes da volta de Jesus. Isso ainda na segunda onda. A terceira onda. Haverá uma desintegração moral, como a velha Noruega jamais viu. As pessoas viverão juntas sem precisar se casar. E aqui abre uma aspas. O conceito de viver junto sem se casar não existia em 68. As pessoas serão muito impuras antes de se casarem. E a infidelidade matrimonial será algo natural, comum, com todas as suas justificativas. Esse tipo de coisa invadirá a igreja, até mesmo pecados contra a natureza humana. Esse aqui é o terceiro, que fala da desintegração moral. Amém? Vai ter mais um. Só um minutinho, irmãos. A desintegração moral vai além do que a televisão, além do que o casamento. Os programas de TV serão terríveis, como nunca antes visto. E quando ela disse isso, interessante que não havia como TV como essa época, né? A TV cheia de canais, isso não havia. Era recém-chegado na Europa isso. Os programas de TV serão cheios de violência, ensinando as pessoas a matar e destruir uns aos outros. E as ruas ficarão inseguras. As pessoas imitarão as cenas vistas na TV. Não haverá apenas uma estação de TV, e ela não conhecia isso na época, o que a gente conhece hoje, hein? Mas haverá muitas estações, né? Como é hoje. E abre aspas, ela não conhecia a palavra canal como nós conhecemos hoje. Por isso falava estações de TV. E isso aqui ainda é a terceira onda, está falando da desintegração moral. As TVs serão muitas, como são hoje. As emissoras de rádio serão repletas de violência. Repletas. As pessoas usarão essas estações de TV para se divertirem. Veremos cenas tristes de assassinatos de pessoas destruindo umas às outras. E isso se espalhará por toda a sociedade. Cenas de sexo explícito serão mostradas na TV. Coisas íntimas de um relacionamento conjugal entre duas pessoas, homem e mulher, ou do mesmo sexo. E abre aspas aqui de novo. Quando ouvi dizer isso, protestei, ele, né, o evangelista. Lembrando que havia um parágrafo na nossa Constituição que proibia esse tipo de coisa. Mas ela me disse, acontecerá e você o verá.
tudo que temos de bom desaparecerá, e toda a indecência sexual aparecerá diante de nossos olhos. E aqui, o que eu achei interessante aqui, irmãos, até agora, não sei se vocês notaram, é que a parte moral é maior aqui nessas 4 fases, né? Eu acho a maior de 4, só que ela detalha mais, porque parece que foi a pior. E aqui a última fase, amém? 4ª e última, que diz respeito à invasão da Europa, né? Invasão da Europa por imigrantes. Diz assim: gente de países pobres invadirá a Europa, né? E aí, entre aspas, 68 não havia esse tipo de migração em massa, o que há hoje, né? Todos nós sabemos, fugindo das guerras no Oriente Médio, perseguição religiosa, eles vão para a Europa. E está começando a mudar. Eu percebo que está começando a mudar, por exemplo, na França. A Alemanha já fala muito em insegurança nas ruas. A França fala muito da violência. E há muita gente lá, né? Muita gente de fora. Continuando, serão tantos que as pessoas se sentirão incomodadas com a presença deles e os tratarão com dureza, receberão o mesmo tratamento dado aos judeus antes da Segunda Guerra. Então se completará a medida de nossos pecados. Até aqui ela fala das 4 ondas, ela conversa aqui fala alguma coisa, porque ele protesta, né? Ele diz: eu protestei ao tema de imigração porque não entendi esse assunto naquela época, né? Ele não entendeu como o mundo ia mudar, ele não tinha visão. E ela então começou a chorar e disse: eu não verei estas coisas, mas você sim. Então Jesus voltará e começará a 3ª Guerra Mundial. Será uma guerra curta. As guerras que eu presenciei em vida são brincadeiras de criança, comparadas à que virá, e que se encerrará com bombas nucleares. Foi até aqui. O resultado, tem mais um pouco, irmãos, o resultado é que ninguém conseguirá mais respirar. A fumaça das bombas atômicas cobrirá vários continentes e as nações ricas. A água ficará contaminada, não poderemos mais lavrar o solo. Como consequência, restará apenas o remanescente. Como consequência, o que restarem dos países ricos tentarão fugir para as nações pobres. Mas os tratarão com a mesma dureza com que foram tratados pelos ricos. Aqui, mais um pouquinho. Fico feliz por não viver estas coisas. Mas quando a hora chegar, você deve criar coragem de contar essa visão. Eu a recebi de Deus e nada do que vi entra em choque com o que a Bíblia diz. Aqueles cujos pecados foram perdoados e têm Jesus como Salvador e Senhor estão salvos. Ela fala, interessante, de que ela não fica feliz de não viver isso. Foi até aqui, irmãos. O interessante, eu concluo aqui, para não deixar longo o vídeo, o interessante é que 2 coisas me chamam a atenção. Está se cumprindo a primeira, literalmente, essa profecia. Se você pegar essa profecia em casa, pegue e veja ponto a ponto. Veja o vídeo de novo. Está se cumprindo ponto a ponto. Outra coisa que me chamou a atenção é a parte que fala, acho que se não me engano a segunda, né, que fala sobre a degradação moral. Ali ela explica mais do que nas outras partes. As outras partes são mais curtas, mas degradação moral ela é mais específica, eu achei mais séria, mais profunda. Então, irmãos, até aqui o vídeo, eu agradeço, né, os irmãos, dê o like, ajude o canal, né, a bater essa meta aí. Eu tenho falado de livros, mas nos últimos vídeos eu não falei que eu quero sortear um vídeo a partir quando fizer 100 inscritos, em agradecimento aos irmãos. Dê like, compartilhe esse vídeo, que é muito importante, é uma profecia que está se cumprindo, não é qualquer coisa.
é algo que foi dito em 68 e agora, de 10, 20 anos para cá, está se cumprindo ponto a ponto. Amém? Obrigado e fique na paz.